digo, amigo, que sua vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado e que em tudo existe a mão do Senhor a guia para um futuro cheio de paz e de luz. Eu te digo, amigo, que essa dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais em nosso ser verdade, paz, amor e vida, e que o caminho às vezes se mostra difícil para que percebamos outra forma de ser. Eu te digo, amigo, não desistas nunca de tentar chegar, pois a luz te guia, o amor te envolve e o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança, da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus nosso Pai. Nosso Pai. Nosso Pai. Olha como a natureza é bela de se ver, flores no caminho, um lindo quadro para viver a paz, viver o amor, toda a harmonia e ideias do Criador, sons e canções que fazem tão bem, no sol que aquece a face de alguém, a paz de viver por onde for. Do átomo ao anjo reina a lei de amor, além das montanhas, do céu e do mar, todos os caminhos te levam somente a amar. Olha como a natureza é bela de se ver, flores no caminho, um lindo quadro para viver a paz, viver o amor, toda a harmonia e ideias do Criador, sons e canções que fazem tão bem, no sol que aquece a face de alguém, a paz de viver por onde for. Do átomo ao anjo reina a lei de amor, além das montanhas, do céu e do mar, todos os caminhos te levam somente a amar.
e canções que fazem tão bem, no sol que aquece a face de alguém. A paz de viver por onde for, do átomo ao anjo reina a lei de amor. Além das montanhas, do céu e do mar, todos os caminhos te levam somente a amar. Somente amar. Somente amar. Boa noite para todo mundo. Vamos então, nesses minutos que faltam, cantar mais algumas músicas. Vê o novo dia que vem, chamando ao amor, nesta seara de amor, faz-se semente do bem. Honra tua missão aqui e faz brotar. Segue a lei de amor de Jesus para encontrar o céu. Precisarás renascer em sintonia com Deus, ver a vida florescer para sempre. Semear a luz de Deus em nosso caminhar, em cada ser até chegar o tempo de sermos luz, encontrar a paz em cada ser e renascer, sempre a buscar em si uma nova chance de semear a luz de Deus em nós.
nosso caminhar em cada ser até chegar o tempo de sermos luz, encontrar a paz em cada ser e renascer, sempre a buscar em si uma nova chance de semear. Vê o novo dia que vem, chamando ao labor, nesta seara de amor, face semente do bem, honra tua missão aqui e faz brotar. Segue a lei de amor de Jesus para encontrar o céu. Precisarás renascer em sintonia com Deus, ver a vida florescer para sempre. Semear a luz de Deus em nosso caminhar, em cada ser até chegar o tempo de sermos luz, encontrar a paz em cada ser e renascer, sempre a buscar em si uma nova chance de semear. Semear a luz de Deus em nosso caminhar, em cada ser até chegar o tempo de sermos luz, encontrar a paz em cada ser e renascer, sempre a buscar em si uma nova chance de semear. Então agora a gente convida todos para cantar com a gente uma música para agradecer. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
para a gente poder, né, de fato conseguir, né, os nossos objetivos dessa noite. Muito bem. Vamos então, a gente quer convidar todos então, nesse momento, para a gente... Só um minuto. Só um minuto, o pessoal está comentando aqui que não está ouvindo, mas está resolvido. Está resolvido aqui. Ouvi. Ouvi. Vai. Pode deixar. Bom, a gente teve uma questão técnica aqui. As pessoas não ouviram, mas a gente vai só dizer boa noite mais uma vez. Tá tudo resolvido aqui. Acontece, né? A gente sempre comentou a esse respeito, né? Tá ok agora? Tá, né? A gente sempre comentou a esse respeito, né? Que a gente pode cometer algumas falhas, né? Mas, de qualquer forma, há tempo da gente poder... Ok. Há tempo da gente se reunir novamente e em pensamento, nosso coração ligado a cada um de nós, trabalhadores, de quem sentimos saudades, dos frequentadores, amigos, que a gente lembra de cada rosto. É a cada um de vocês que nós convidamos agora para a prece e que juntos nós possamos nos dirigir a Deus, como toda quarta-feira, nesse momento tão importante para nós, tão sagrado, para que a gente agradeça. Obrigado, Senhor, pela sua presença entre nós, por nos amparar de tantas formas, nos manter o ânimo, apesar das dificuldades, dos tropeços, apesar da situação do momento atual, que exige de nós ainda mais coragem, mais força, mas sabemos que o Senhor está conosco. Portanto, queremos, nessa grande corrente que se espalha por cada lar e por cada cidade em que estamos hoje, que nós possamos nos sentir unidos, agraciados e definitivamente seus filhos que caminham no rumo da evolução, sabendo com a nossa consciência de que esse caminho certamente possui dificuldades e pedras que nós saberemos contornar e que servirão para a nossa evolução. Que em mais essa noite possamos todos nós nos reunirmos nessa grande vibração e aprendermos mais uma vez sobre a doutrina santa que o Senhor nos entregou e nos confiou. Obrigado pela oportunidade de mais essa noite, que assim seja. Ok, então tudo resolvido, prece feita, então agora tá vendo, ó, todo mundo nos avisando, que bom, né? Então, ok, bem-vinda, Rosângela, era para você estar hoje lá na nossa casa, mas não tem problema, haverá outra oportunidade, bem-vinda, é com você.
aparecer. Nós vamos ver a figura do nosso Cristo Jesus. Pode seguir. Você colocou a imagem? Sim. A minha saiu? Sim. Então, vamos embora. Tô indo. As curas de Jesus, ok? Então, vamos para o que é, depois da imagem do Cristo, é a próxima, Rony, por favor. O que é saúde? Eu não consigo ver o que você está vendo, tá bem? Então, eu vou falar para você o que aparece lá em cima. O que é saúde? Então, eu recorri ao livro Consolador, na questão 95, um livro de Chico Xavier, e ele diz assim para a gente, olha, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias. Vocês podem ver que eu marquei ali o transitórias. Então, gente, nós precisamos de um equilíbrio perfeito no plano material, né? A saúde, segundo a OMS, ela não compreende somente ao bem-estar físico, mas mental, emocional, o ser como sistêmico e não fracionado. No entanto, na espiritualidade, nós precisamos também da harmonia de nossa alma, porque se nós tivermos uma alma enferma, certamente nós vamos ter um corpo enfermo. Isso vai exteriorizar em nosso corpo, tá certo? Então fica aí a contribuição de O Consolador para podermos entender que quando nós trazemos a alma enferma, ela é importante para o nosso aprendizado. Quando ele diz assim, ó, moléstias e deficiências transitórias, não significa que nós vamos carregar as nossas enfermidades ou as nossas deformidades. Hoje não se fala nem mais em deficientes, e sim em especiais, não é mesmo? De repente ele veio nesta encarnação, inclusive a pedido, né? Ou para não cair no mesmo erro, ou para reparar o que fez o outro reparar, passar, né? Então, de qualquer maneira, isto é transitório, isto não é para sempre. Vamos para o próximo, tipos de cura. Tudo bem, Rony? Eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá bem? Então, as curas por ação dos fluidos, nós vamos ver as curas por imposição das mãos e nós vamos ver também as curas à distância, tá? E, por último, a cura por tocar as vestes. Então, é importante nós entendermos a diferença, só vou fechar um arquivo aqui, é importante nós entendermos as diferenças, mas a nível, gente, de conhecimento mesmo, sabe? Porque quando nós falamos em cura presencial, quando nós falamos do passe, quando nós falamos à distância, nós vamos entender o que isso quer dizer. Qual é a diferença entre elas? Então, é importante que nós tenhamos este conhecimento. Portanto, nós vamos explicar algumas dessas curas para o nosso melhor entendimento. Então, nós vamos para a próxima imagem. Curas, condições para a cura, o poder da fé. E aí eu entro nomeando a cada uma delas, tá bom? Existe uma condição específica para a cura, pessoal? Eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, do item 5, para entendermos um pouquinho que condição é essa para a cura. Não precisa vocês lerem, tá bom? Porque eu vou lendo o parágrafo e eu vou explicando para vocês. Quando o enfermo não tem essa fé, opõe à corrente fluídica uma força de repulsão, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa, então, a ação. Assim, Jesus, ao curar, dizia, se tiveres fé, ou a tua fé te curou. Então, quando eu tenho fé, eu tenho uma energia, uma força atraente, aderente.
quando eu não tenho fé, eu faço uma força repulsiva. E isso impossibilita a cura. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, o agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, com a fé, eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo para movimentar este fluido para que ele possa se reverter no meu processo de cura. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta a fé ardente, pode apenas, pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos de cura. Simples assim. Né? Nossa, mas é tão fácil, Rosângela? É simples assim. Agora, conseguir é um outro propósito. Porque eu preciso ter, de fato, fé. Ah, eu acredito. Você acredita de verdade? Então, se eu tiver fé, eu vou juntar esta vibração neste fluido e ele vai potencializar. E dirigido para o bem, então, nós vamos conseguir operar a cura, tá bem? Lá na Gênesis, capítulo 14, se eu não estou enganada, vocês vão encontrar a respeito de movimentação de fluidos. Vale dar uma estudadinha, vale nós recorrermos a este livro também. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos: se não haveis curado, é que não tinhais fé. Então, para que haja cura, é preciso a fé. Ok? Você está me ouvindo, Rony? Eu estou vendo um microfonezinho pausado. Ah, tá. Eu vi o microfone pausado, por isso eu perguntei. Combinado, então, gente? Então, para que haja cura, preciso da fé. Preciso da fé daquele que está operando, ou seja, o médium, o trabalhador, o tarefeiro da casa espírita. E eu preciso também da fé daquele que irá receber. Ok? Então, a condição para a cura é a fé. Agora, nós vamos para o próximo. A cura de número 1. Próxima imagem. Cura por ação fluídica. O que isso significa? Nestes casos, Jesus transmite magnetismo pelo olhar e motiva psicologicamente a pessoa pela palavra, além dos fluidos que emana com a sua vontade potente dirigida para o enfermo. E aí nós vamos dar um exemplo do paralítico lá no tanque de Betesda, né? E Jesus disse-lhe: queres ser curado? Ante a resposta afirmativa do enfermo, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Ou seja, a fé de que ele ia curar, o magnetismo no olhar, ele não precisou tocar, não precisou fazer imposição de mãos neste caso. Simplesmente com fé ele ordenou ante a resposta positiva do enfermo. Agora, quando ele diz assim, olha, motiva psicologicamente. Gente, nós sabemos o quanto o poder da palavra, o poder de um olhar, de um sorriso ou de uma expressão agressiva, austera, tem sobre nós. Por exemplo, nós chegamos num lugar e se você chega na casa lá no Reflorescer e eu recebo lá na porta com um sorriso, qual a leitura que você vai fazer? Nossa, ela gostou de mim, ela simpatizou comigo, ela vai se sentir acolhida. Se você chega lá no Reflorescer, me encontra com aquele semblante carregado, aquela cara fechada, mal te dou boa noite. Pois não, que foi? Quebra. A pessoa se sente aquela repulsão, ela fala, não, aqui não é meu lugar, eu estou precisando de um acolhimento, eu sou recebida de uma maneira tão fria. Então, quando motiva psicologicamente a pessoa, a nossa expressão corporal, a nossa fala. Gente, nós conversamos pelos olhos. Sim ou não? Nós conversamos pelos olhos. Algumas pessoas falam assim para mim, oh, quando você olha, meus filhos, quando eram mais novos, falavam a mesma coisa. Mãe, quando você olha com esse olho, eu tenho até medo. Eu falei, oba, então já sei como eu vou educar aqui em casa, com o olhar. Porque eles já me deram um caminho. Então, o teu olhar pode ser de compaixão, de acolhimento, o seu olhar pode ser de indiferença.
Então, Jesus tinha esse olhar de compaixão, ele tinha esse olhar de amor. Você quer ser curado? Eu posso te curar. Gente, Jesus poderia nos curar em milésimos de segundo, mas será que este é o ideal? Será que simplesmente nos curar resolveria o problema? Não, não resolveria o problema. Porque a essência da cura está na transformação moral. Dali a pouco, daqui 2, 3 meses, eu estou batendo lá em Jesus e falando para ele, escuta, eu estou com enxaqueca novamente, eu fiz outro câncer. E aí Jesus vai lá e fala, tua fé te curou, Rosângela. Mas se eu não tenho reforma moral, eu vou bater lá na porta dele de novo pedindo a cura. Então, a essência não é curar o enfermo, mas é promover meios para que ele se cura. E quais são os meios? Nós vamos falar disso lá na frente. Reforma moral, que nós conhecemos por reforma íntima. Tudo bem, gente? Então, essa é a cura por ação fluídica. Vamos embora. Número 2, cura pelo toque ou imposição de mãos. Normalmente, em Kardec, na nossa casa espírita, quando eu digo nossa, nas casas espíritas, não existe o toque, existe a imposição de mão. Nós evitamos de um tudo o toque. Por quê? Primeiro, porque não há necessidade. Segundo, porque pode dar uma intenção duvidosa, a gente não sabe como a pessoa vai receber. Tem pessoas que têm incômodo incrível de ser tocada. Então, por não haver necessidade do toque, então nós fazemos a imposição de mãos. E aí eu trouxe algumas passagens para vocês, para exemplificar esta cura por imposição de mãos. Então, o médium impõe as mãos sobre você, através da fé dele, a vontade dirigida, ele pode, com a ajuda dos benfeitores espirituais daquela casa e sob a permissão divina, promover a cura, ok? Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Está lá em Lucas. Jesus abençoa as criancinhas, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos. Aqui a gente está exemplificando a imposição de mãos. Jesus cura a sogra de Pedro, lembra de uma febre muito alta? Tomou-a pela mão e repreendeu a febre. Neste caso, ele usou do recurso do toque. E a cura de um hidrópico. Ele tomando-o, o curou e o despediu, que está lá em Lucas. Ok? Então, nós vamos, normalmente na casa espírita, nós trabalhamos pela imposição de mãos, ok? Número 3, próxima, curas à distância. Cura do criado de um centurião em Cafarnaum, gente. Então, aquele centurião foi até buscar Jesus e deixou o enfermo em casa, porque ele precisava da cura para o enfermo. E quando ele chegou até Jesus, relatou o problema que o enfermo estava passando, pedindo-lhe a cura, Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Foi por quem o centurião foi interceder. Nossa, e um centurião romano ia até Jesus pedir a cura. Imagina quanto esse servo era precioso para esse centurião, que ele foi em pessoa, deixou o servo em casa e foi a Jesus pedir. E essa cura foi feita à distância. Tudo bem, pessoal? Já lá em Caná, o oficial foi ao rei pedir o quê? A cura do filho que ficara em Cafarnaum. Então, vamos ver. Rogo-lhe, disse o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus disse a ele, vai que o teu filho vive. E o homem creu na palavra e partiu para Cafarnaum. E ele veio a saber que no momento que Jesus falou, vai que o teu filho vive, o filho dele foi instantaneamente curado, né? Então, olha que maravilha a cura à distância. E na casa espírita, hein, pessoal? Dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. Nós precisamos ter uma equipe coesa, uma equipe treinada, uma equipe preparada, né, para poder realizar esse tipo de trabalho.
A maioria das casas, tem muitas casas que não trabalham com nenhum processo de cura, né? Trabalham com passe, na imposição de mãos, tratamentos espirituais, os cursos doutrinários, né? E se a casa espírita trabalha, oferece esse tipo de serviço, então certamente eles devem ter uma equipe para esta cura à distância. Tá bem, gente? E a outra cura, a última cura, que é a quarta, no próximo, diz assim: a cura por tocar as vestes. Esta é uma passagem que deixa as pessoas assim muito tocadas, muito sensibilizadas, porque 12 anos essa mulher hemorroida sofreu. E naquela época, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela era trancada em um quarto. Ela era proibida de conviver com seus familiares, nem pensar em ser vista na rua, no mercado, numa feira. Ela não podia, ela era completamente isolada. Isso enquanto ela estava neste ciclo. Agora, você imagine uma mulher, 12 anos. Logicamente, ela foi expulsa de casa, porque ela foi considerada impura. Ela não podia conviver sequer com a sua família. Ela viveu na rua, ela foi se esconder, ela era tratada como se fosse tratado naquela época os leprosos. Tinha um vale dos leprosos. E eles não podiam transitar na cidade, porque eles eram mortos, eles eram apedrejados. E esta mulher sofreu a mesma coisa, até que ela soube que das curas de Jesus, e ela falou: se eu ver Jesus e eu lhe tocar as vestes, eu vou me curar. Ela tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. E ela soube que Jesus estaria próximo de onde ela estava. E ela foi buscar Jesus. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Não era o fato de lhe tocarem as vestes que os curava, e sim o de entrarem em contato com sua aura ou com seu campo de radiação fluídica. E a pergunta é: e todos se curaram? Somente os que tinham fé. E a mulher hemorroida, ela se espremeu em meio à multidão, na certeza de tocar as vestes de Jesus e ser curada. E ela, de fato, tocou as vestes de Jesus. Imediatamente, Jesus parou e disse: quem me tocou? E os discípulos que estavam ao seu redor: mas Senhor, todo mundo quer lhe tocar, a multidão quer lhe tocar. Quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. E aí, então, aquela moça, toda envergonhada, imagine o tipo de humilhação e desprezo que essa moça deve ter sofrido nesses 12 anos, se apresentou que ela tinha tocado as vestes de Jesus. E então, após 12 anos de hemorragia, esta mulher se curou. Gente, isso é fé, não é? 12 anos vivendo feito uma leprosa, porque era o pior que tinha a época de Jesus. E ela soube que Jesus estava lá, ela enfrentou a multidão e ela tocou as vestes dele e ela se curou. Olha que maravilha de exemplo, de história. É uma história para sempre, né, gente? Se foi assim ou mais ou menos assim, é a história que a gente conhece, é a história que a gente repassa, né? Mas a essência é essa. Então, no próximo, por que Jesus não curava a todos? É aqui que eu quero começar a chamar a atenção de vocês. Eu fiz uma breve explanação dos tipos de cura, busquei algumas referências no Evangelho, tá bom? Mas eu quero falar para vocês agora por que não curar, como curar e qual é a lição oculta à enfermidade. Porque se nós não soubermos disso, não adianta cura nenhuma. Aliás, não vai haver. Então eu vou lá. A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. Enquanto não produziu os seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Que é isso, hein? Aí Lucas diz assim: curai os enfermos, mandou ele aos seus discípulos, mas completou: anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Não queria que apenas curassem corpos, olha o que eu falei inicialmente para vocês, mas que orientasse aos enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura é a do Espírito.
E esta não se dá apenas pela supressão dos sintomas da doença física. Então, nós temos 2 pontos. Lá no primeiro parágrafo, a dor não vai ser sanada enquanto ela não produziu o seu efeito terapêutico. Então, você não pode ser curado. Quando nós temos uma enfermidade, nós achamos, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me castigou? Deus não castiga ninguém, se não é o papel dele. Nós recolhemos daquilo que plantamos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais e anteriores das aflições. Vamos lá estudar. Então, Deus não castiga ninguém. O que nós achamos que é uma fatalidade, é um descuido de Deus, está a bondade divina. Então, muitas vezes, gente, nós falamos lá atrás sobre provas e expiações. Muitas vezes nós viemos com a enfermidade como expiação, outras vezes nós pedimos como prova. A verdade é que, se não aprendemos pela dor, pelo amor, nós vamos obrigatoriamente aprender pela dor. Portanto, este é o remédio que vai nos fazer evoluir, avançar rumo à evolução. Ok? Por que Deus criou a dor? Deus não criou a dor, filho. Nós fazemos a dor com a nossa imperfeição moral. Eu fiz tantos erros, que quando eu vou de retorno para a Terra, eu vou ter que reparar aquilo que fiz para os meus irmãos. Opa! Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu deixei aqui como referência para que vocês possam estudar. E lá no último parágrafo ele está dizendo assim, avise, eu preciso que você se reforme moralmente. Filho, se você não corrigir a sua mente, o seu coração, que são as suas emoções, obviamente, isso tudo é transformado em ação, em atitude, você vai continuar fazendo enfermidade. Você pode ir lá no Centro Espírita X, que opera com cura, que trabalha com cura, e nós não estamos aqui para condenar, criticar, aprovar ou reprovar o trabalho dos nossos confrades. Cada qual realiza a sua atividade. Ela tem que ser honesta, né? Ela tem que ser limpa, lisa. Você chega lá, você recebe a cura, você volta para casa radiante. E você continua com a mente e o coração no mal, desejando mal, pensando mal, criticando, julgando, mas não precisa se esforçar nadinha, vai continuar enfermo. Enquanto você não aprender a amar, a sorrir, a bendizer, a desejar o bem para o próximo, você vai fazer enfermidade. Eu não sei, Rosângela, o que acontece comigo, eu vivo doente. Olha para a sua mente, olha para o seu coração. A hora que você curar a sua mente e o seu coração, suas enfermidades vão sumir. Tudo bem, gente? Essa é a maior lição daqui da noite de hoje. É a maior lição da noite de hoje. Vamos embora. O próximo. Vamos lá, Rony? Então, como é que nós podemos adoecer? Próxima. Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz assim, a ausência de humildade no ser provoca enquistamentos do sentimento. Vai fazendo raiz, vai fazendo nó, vai fazendo enfermidade. Meu bem, para quê? Olha a situação que nós estamos hoje. Hoje o pobre e o rico está assim, eu só não quero pegar o coronavírus. Porque o rico, se ele tiver dinheiro para pagar um tratamento de saúde de ponta, ele não tem para onde ir. E se chegar lá, ele não sabe se vai ser curado. Ou se ele vai para o SUS, ou como o pobre, os dois que estão nas extremidades estão correndo o mesmo risco. Hoje ele tem dinheiro e o dinheiro não consegue lhe assegurar segurança e saúde. Espia? E onde é que vai a nossa arrogância? Nos achamos a última bolachinha do pacote, não é assim? Nós temos que ter amor próprio, nós temos que ter confiança, mas isso não diz arrogância. Perceberam? Então, enquanto nós formos arrogantes, enquanto nós formos críticos, enquanto nós estivermos oscilando mais no mal do que no bem, nós vamos fazer enfermidade sim, ponto. Gerando intemperança e tensão psíquica, a gênese de uma série de síndromes orgânicas, ou seja, a doença. Logo, o ódio, a mágoa e o rancor, ódio, mágoa e rancor, estão na gênese de incontáveis moléstias psíquicas e orgânicas. O egoísmo, maior chaga da sociedade,
preserva a causa de todas as nossas quedas. Observaram? Eu devia ter posto em maiúsculo ali, né? De todas as nossas quedas, afirmara Kardec. O orgulho e o egoísmo é causa de todas as nossas quedas. Então, baixa um pouquinho mais. Baixa a bola. Hoje nós estamos igualzinho aqui, ó. Se nós continuarmos encarnados, já está no negócio, já é lucro. Não é verdade? Qual é a diferença hoje daquele que tem MBA e daquele semi-analfabeto ou analfabeto hoje? Em termos de cura e de sobrevivência? Situação política, social e a nossa saúde. Qual é a diferença, pessoal? Hoje nós estamos vendo que nós somos exatamente iguais, especialmente diante dos olhos divinos, né? O nosso estudo é importante? Claro que sim, porque eu preciso desenvolver o meu intelecto. A minha moral é importante? Importantíssima, porque se tiver uma boa moral, não vou fazer enfermidade. Mas com tudo isso, posso, devo e preciso ter. Eu preciso não me esquecer de ser o espírito imortal, ser o espírito aprendiz, servir aos meus irmãos, pegar dos meus talentos e ofertar aos meus irmãos. Qual é o seu talento? Você é bom para ouvir? Você tem dinheiro para poder dar cesta básica? O pessoal agora está distribuindo máscara. Hoje eu recebi pedido de ajuda para compor cesta básica para 300 famílias de uma comunidade. Como é que você pode servir o teu irmão? Esse é o melhor bem. Essa é a melhor forma de você não adoecer. Combinado? Então vamos embora. Próxima, Rony, por favor. Eu já ia mudar por aqui o hábito. Eu recorri, gente, lá embaixo, ó. Religião dos Espíritos é o nome do livro de Emmanuel, psicografado por Chico. O capítulo é Doenças Escolhidas, na página 233 e 234. Vamos ver o que ele nos diz. Sendo assim, os estados de saúde e doença estão diretamente relacionados à escolha que o indivíduo faz, ao bom e mau uso do livre-arbítrio, uma vez que, na vida, a lei de causa e efeito funciona inexoravelmente, atenuada pela misericórdia divina. Eu cometo erro e a misericórdia divina fala: ai, Rosângela, de novo, Rosângela. Levanta, vai e não peques mais. Não foi assim que ele falou? Quantas vezes Jesus já falou isso para mim? 1 trilhão de vezes. E para você? E olha a paciência que ele tem com a gente. Já pensou se ele tivesse largado mão de nós no primeiro erro? Nem estaríamos aqui hoje, eu não é, Rony? Nem estaríamos aqui hoje. Olha a paciência. E nós queremos agredir. E agredimos. O companheiro, o colega, o inimigo que te faz uma maldade. E se Jesus fizesse isso com você? Vou largar a mão da Rosângela, porque essa daí é um caso perdido. Jesus não faz isso com a gente, né, gente? Então, ele tem ainda, eu faço o erro, eu faço a enfermidade, eu faço a dor, eu faço a discórdia, eu faço tudo de ruim na minha vida. E ele fala assim para mim: Rosângela, pelo amor de Deus, Rosângela, já milésima vez que você reencarna, minha filha, você precisa aprender. E ele permite que os seus benfeitores venham me inspirar, venham me sustentar, venham até atenuar as minhas dores para eu ganhar um fôlego e seguir adiante. Tudo bem, gente? É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Em suma, a prevenção e o tratamento de doenças e de enfermidades restringem-se à prática do bem. Olha o que eu falei agora, de servir. É melhor que ser servido. Vai por mim que você está no lucro. Servir é melhor que ser servido. Que é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Gente, olha que liçãozona. Eu quero contextualizar para vocês com um caso. Eu já vi muita gente falando, quando nós encontramos um ser especial, que a gente conhecia como deficiente, das formas assim mais piedosas que a gente encontra, fala, meu Deus do céu, né? Aí a gente ouve as pessoas falando assim: Rosângela, onde é que Deus estava que não viu isso? Quando você vê aquele ser todo torto, todo deformado, tão limitado,
limitado e dependente a vida toda de um pai e da mãe. E, consequentemente, a vida desse pai e da mãe está presa até o fim com esse filho. Então, nós achamos que Deus faltou. Onde é que estava Deus que deixou ele nascer assim? Tem um rapazinho, um americano, se eu não estou enganada, mas vocês vão saber quem ele é. Ele não tem os membros superiores e inferiores. Ele não tem os dois braços, ele não tem as duas pernas. E ele sai por aí fazendo palestra com aquele toquinho de corpo. Já viram isso, gente? Fazendo palestra motivacional. Olha para isso, pessoal. Né? Então, vocês estão enganados, porque ali está a bondade divina. Muitas vezes, Deus permitiu, a pedido muitas vezes desse próprio Espírito, para que ele venha limitado. Sabe para quê? Sabe para quê? Para ele não fazer mais erros, para não fazer mais besteiras, para não atentar contra si e contra os seus irmãos. Então, quando o nosso olho julga a maldade divina, está a benevolência divina. Tá bem, Rosângela? Você vai reencarnar e vai reencarnar com limitação. Eu quero falar de aprendizagem, me fugiu a palavra agora. Mas que seja qualquer outro tipo de limitação intelecto, eu quis me referir. Né? Você vai reencarnar e você vai reencarnar com limitação de não poder se mover, de não poder se sustentar sozinho. É a bondade divina nos auxiliando. Não tem castigo, não tem maldade. Tem uma historinha aqui. Papai está desencarnado há muitos anos. Papai foi taxista aqui em Guarulhos, onde eu moro, e ele trabalhava na madrugada. E eu lembro de um caso que ele contava. Tinha um rapaz que, naquela época, eles chamavam aleijadinho. Não era nem deficiente, né? Era aleijadinho. Muitos anos atrás, eu era criança. Hoje eu tenho 52 anos. E aí tinha esse rapaz da cadeira de rodas que tinha as duas pernas amputadas, estava aqui bem no meio da coxa. E esse rapaz, ele era o terror da mulherada. Ele falava palavrões obscenos, tentava tocar as mulheres, infernizava a vida da mulherada. Então o assunto era o aleijadinho da cadeira de rodas. Meu pai, certa noite, ele chegou em casa contando que tinha dado um castigo no aleijadinho. Mas ele não contou por quê. De certo, ele aprontou alguma das grossas, nós éramos crianças ainda, o pai não quis contar. Mas ele contou a arte que eles fizeram com o aleijadinho. Na madrugada, pouca gente na rua, sabe o que ele fez? Eles amarraram a cadeira do aleijadinho no carro e saíram pelo centro de Guarulhos puxando o aleijadinho, dando um apavorão nele. E lógico que o homem ficou gritando desesperado. Não aconteceu nada de ruim, foi um susto assim, né? Para ele. E aí, já naquela época, eu fiquei pensando, nossa, esse homem limitado, ele não pode andar, ele faz uso de cadeiras de rodas, e ainda assim, ele não deixa as mulheres em paz. Eu pergunto para vocês, e se este homem tivesse gozo do seu livre corpo, ir e vir, todas as suas faculdades em perfeito estado, o que ele seria, gente? Um estuprador em potencial. Seria um killer. Não era uma mulher, não. Era que nem aquele do Ibirapuera. Esqueci o nome do rapazinho lá do Ibirapuera. Lembra? Que eram 10, 12 mulheres. Esse moço seria a mesma coisa. Então, os nossos olhos bateu lá e falam, nossa, mais um aleijadinho. Que judiação. Como Deus não viu isso? Minha filha, Deus viu tanto, 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 tanto que falou, criatura, eu não vou deixar você livre por aí, não, porque você vai fazer besteira de novo. E aí ele veio limitado. Tudo bem, gente? Então, a bondade divina ainda diante dos nossos erros. Muito bem. Vamos para o próximo. O último, na verdade. Se não formos curados, aí eu peguei no livro Lacera dos Médiuns, de Emmanuel, no capítulo Oração e Cura. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguirmos, ou seja, ser curados, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. Tudo é passageiro, tudo é transitório. Foi a nossa primeira parte lá. Buda diz assim, tudo é impermanente, ou seja, tudo passa. Pois lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Senhor, por favor,
que eu venha dessa forma. Divaldo conta, né, gente, um exemplo de um rapaz que se suicidou, tirou a vida por 9 ou 10 vezes. Aí, na outra encarnação, ele pediu assim, por favor, que eu possa reencarnar de uma forma para não atentar contra a minha vida. E ele veio sem braços, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, e ele foi pego à beira de um despenhadeiro, tentando se suicidar pela 10ª vez. Então, aquele toquinho de corpo ali, Jesus estava falando, vai, meu filho, e vê se você não faz isso de novo. Por favor, Rônica, vamos colocar, então, a referência bibliográfica, porque assim, pessoal, se bem que tudo que eu fui falando para vocês, eu já fui colocando lá. Mas aí vocês printam aqui ou depois voltam e fica o material de estudo. Nós precisamos curar a nossa mente, nós precisamos curar o nosso coração. Nós precisamos de reforma moral. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Nós precisamos vibrar mais do bem do que no mal. Nós precisamos nos tornar criaturas para servir. Porque enquanto nós estamos servindo os nossos irmãos, nós esquecemos de nossas dores. E antes de passar a palavra para o Rony, eu vou pedir licença, Rony, para fazer a nossa vibração aí pelo planeta, nossos espíritos precisam muito da nossa ajuda, e os nossos irmãos também. Aí eu passo para você, tá bem? Então vamos unindo nosso coração, esse Jesus de puro amor e misericórdia, como nós vimos agora e vimos em todos os seus ensinamentos. Pedindo esse Mestre Jesus, para que permita a seus benfeitores adentrar os nossos lares, dissipando os miasmas que ali impregnamos, harmonizando e higienizando o ambiente físico doméstico, que possa fazer jorrar pelo nosso coronário, lá no topo de nossa cabeça, as tuas doces vibrações de amor e de cura, descendo pelos nossos centros de forças, espargindo para todos os nossos órgãos, sistemas e nossas células, nos enchendo, Senhor, do teu Espírito em nós, nos ajudando, Senhor, a fazer melhor a cada dia, que possamos de fato aquilatar o valor da humildade, do serviço, e entendermos que somos aprendizes do teu Evangelho, e que necessitamos, portanto, uns dos outros para seguirmos adiante. Traga-nos a fé e a esperança renovada e a sabedoria necessária. E que essas doces vibrações de amor possam ser levadas aos nossos antepassados, os nossos queridos que aqui já tiveram e são responsáveis por o nosso dia de hoje, de amanhã. Onde eles se encontram, possam receber as nossas vibrações de amor e gratidão. Vibremos amor e perdão aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles possam se encontrar. Para que juntos possamos ascender, possamos nos elevar, possamos estudar e aprender. E agora, amados, peço para que juntemos o nosso coração em um só coração, potencializando a nossa vibração de amor em 1 milhão. Vamos doar do que temos de melhor, para que esses espíritos benfeitores possam apanhar do nosso bioplasma e levar para o socorro dos nossos irmãozinhos que estão desencarnando, para que eles possam ser acolhidos, amparados e tratados à entrada de volta a casa, assim como acolher os seus familiares que aqui na Terra ficaram. Vamos pedindo para que esses benfeitores possam levar desse bioplasma aos nossos governantes do mundo e do nosso Brasil, fazendo uma cúpula prateada protetora para que nenhuma ação negativa, obsessiva, nenhuma interferência espiritual inferior possa encontrar acesso, atrapalhando o processo evolutivo da humanidade neste momento. Que todas essas vibrações direcionadas à Terra e aos encarnados nela por agora possam ser neutralizadas, possam ser refratárias, possa fazer uma barreira protetora para que, sob a permissão divina, possamos seguir o nosso plano evolutivo na Terra sem piorar
na interferência desses espíritos malfazejos que se regozijam com a dor e o sofrimento do outro. Que eles possam ser neutralizados, que possa ser desfeito todos esses nós, todas essas amarras, todos esses miasmas lançados na terra, possam ser limpos por essa nuvem de amor crística. E esses nossos irmãos socorridos, esses postos assistenciais, para que também na bondade divina possam despertar em consciência. Essa vibração de amor possa ser levada a todos os corações aflitos, onde quer que eles se encontrem. Possam visitar a cada um dos nossos irmãos que se encontram no leito de dor, vitimados por este vírus ou qualquer outra enfermidade. E que Jesus de Nazaré, através dos seus benfeitores queridos, possam tocar trombetas anunciando a tua glória e o teu amor, nos incitando à fé inabalável, à esperança, à alegria e à gratidão, para que possamos fazer uma psicosfera mais positiva, para que eles, o exército de espíritos benfeitores, possam dioturnamente trabalhar por nós. Gratidão aos trabalhadores, aos tarefeiros do Zio da Gama, do Reflorescer e de todas as casas de Jesus, prontas a servir. A minha gratidão a vocês pela oportunidade de estar aqui. Fernando, muito obrigada. Rony, muito obrigada. E que Jesus nos abençoe. Obrigada a vocês que estão aqui conosco, que partilharam deste evangelho, pela oportunidade do aprendizado. Somos todos aprendizes do Cristo. Tem pergunta, Rony? O que eu faço agora? Voltando aqui. Filho, não pode. Voltando aqui para nossa. Que lindo, Rosângela. Ficou bom? Saiu um pouco do ar aqui nessa parte final. Para voltar para a Terra, né? Onde a gente tem que trabalhar de verdade, né? Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece, né? Muitos comentários aqui, pessoas de outras cidades também. Meus amigos de Jacupiranga devem estar por aí, a Rosa, o Donizete, a Helenice de Araçatuba, meus amigos de Arujá e meus novos amigos do Zio da Gama, agora que depois eu vou ver vocês. Excelente, excelente. Então a gente vai ter essa palestra, esse estudo, né? Se estudar é espetacular mesmo. É disponível no Face e também no YouTube, né? Para todos poderem rever, olhar também a bibliografia. Excelente. Então a gente quer agradecer em nome do Zio da Gama pela contribuição e em breve, com segurança, saúde, né? A gente volta e a gente vai te receber lá com toda certeza, ok? Bom, consideramos então que a nossa prece está feita, nossa prece final. A gente agradecendo a todos pela presença mais uma noite e a gente aguarda todos no sábado com um novo estudo, né? Com uma palestra que vai ser do Rony. Eu acho que vocês conhecem ele, né? Esse aí que está falando. É esse aí que está falando mesmo. A gente aguarda vocês então no sábado. Lembrando que a gente está sempre, apesar de fisicamente não estarmos lá, estamos com as portas sempre abertas, nossos contatos sempre abertos, e não vai ser essa questão que vai nos impedir de estar juntos, de ajudar, de colaborar, seja da maneira que for, dentro das nossas possibilidades. Online agora, né? Online e sempre conectados. Isso mesmo. Muito obrigada a todos. Quero agradecer ao meu querido Osmar também pelo apoio, pela ajuda, e a todos vocês que nos deram a oportunidade do Evangelho. Muito obrigada. Excelente. Obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Para nós todos. Gente, valeu. Muito obrigada. Muito obrigada.